A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, adolescentes, crianças, irmãos e irmãs, pastores e obreiros, a paz seja contigo. Que o Espírito Santo de Deus seja sobre todos. Graças a Deus. Hoje é dia 2 de março de 2026, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus aos corações dos filhos de Deus. Amados irmãos, vamos falar sobre alguma coisa que tem feito muito acontecer na igreja e não existe mais. O poder da cura. Assim como Deus usou os profetas do Antigo Pacto e como Deus usou Pedro, Paulo, usou todos os discípulos, como ele usou os grandes pastores no início, Deus tem pressa que levante-se os homens de Deus. Porque a igreja está sofrendo com muitas mensagens de cura, de tanta coisa que não acontece. Tem pessoas morrendo canceroso na igreja e prega que Jesus cura tudo. E para persuadir a alma do irmão e da irmã, quem não está enfermo que não quer ser curado? Aonde está o poder? Então vamos meditar que o poder da cura provém de Deus e devemos focar no poder da cura divina sem pedir nada para ninguém. 1 Reis 17, no versículo 19, Elias, ele disse: dá-me o teu filho. Tomou nos braços dele e ele levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo, afligiste matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino entrou, e aí tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. Ele disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém. Querido Deus e bondoso Pai, que esta palavra se cumpra na minha vida e na vida daqueles que crêem e vivem na tua presença para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, veja a palavra de Deus. Eu li o contexto, ele disse: dá-me o teu filho, que estava morto. Tomou nos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Qual foi o lugar que Elias levou o menino morto? Para clamar a Deus no meio da plateia, para ser filmado, para apresentar aquilo que está acontecendo. Levou para o seu quarto, lugar de secreto, onde ele orava enquanto clamava ao Senhor. Deus nunca mudou. Deus está sempre preparado a ouvir
humilde como Deus é, ouvir e atender o nosso clamor. Quando clamamos a Ele com fé, com amor, e para nós clamarmos a Ele e temos a resposta, como é a nossa vida cotidiana? De oração, meditação na palavra de Deus, obediência e singeleza de alma. Porque Deus se agrada dos tais. Não adianta, meus amados, você subir no altar para pregar a palavra de Deus que você não sente que você está se pregando. O que você não faz não pode impor à igreja. Você precisa buscar, eu preciso buscar os dons de Deus. E Deus dá a cada um da igreja o dom que lhe apraz. O dom de cura, de milagre. É a maior coisa que Jesus Cristo fez além de dar a salvação. Porque passou gerações e as curas que esses homens, esses profetas fizeram. E os discípulos, além de Jesus, permanecem na Bíblia. Se está na Bíblia é para que se eu quero ser semelhante, assemelhar-se ao profeta Elias, eu tenho que ouvir a voz de Deus. E se ele mandar falar com o rei, ainda que eu seja expulso, eu tenho que falar com muito amor. Entendeu? Amados e queridos irmãos e irmãs. Então clamou o Senhor. Não é dizer, Senhor, meu irmão, para disso, irmãos. Essas orações feitas aí não acontecem. Clame ao Senhor. E disse, Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho. Quando o homem está na presença de Deus, quando o homem ama a Deus e teme a Deus, ele pode clamar e chamar ao Senhor que ele dá ouve. Porque quando ele fala, ele não fala, Deus, eu não aguento, eu estou sofrendo, eu tenho falado. Não, ele diz assim, ó, então clamou ao Senhor. E disse, ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo, afligiste matando-lhe o filho. Isso é um clamor, é o reconhecimento do poderio de Deus. É dizendo, meu Deus, que me guiou até aqui. E ele tinha trazido o menino. O homem de Deus tem certeza que Deus vai curar. Ele não vai para casa persuadir o povo. Dá-me o teu filho. Ele não ia enterrar o menino. Ele levou para o alto do quarto em cima, onde ele hospedava. Colocou na sua cama. E foi clamar ao Senhor. Neste clamor que ele fez ao Senhor, o Senhor respondeu a ele. Por que nós entendemos que Deus respondeu para Elias? Porque ele saiu depois do clamor, não colocou nada, ele clamou primeiro para que Deus ouvisse e atendesse o seu clamor, porque Deus o chamou para aqui. Aí ele pega o menino, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele. Meu Deus, Senhor, faça com que a alma deste menino
volte a entrar nele. Amados, é muito grande, é muito importante nós entendemos o clamor daquele que tem uma dor. Se você está enfermo, minha irmã e meu irmão, você não foi chamado ou chamada e capacitada, vocacionada por Deus para curar as suas enfermidades dos outros. Você é ovelha, a ovelha da lã, a ovelha da o leite, a carne, tudo. O profeta é aquele que é chamado por Deus. Não é aquele que é chamado pelos irmãos, pelos pastores. O profeta é chamado por Deus. O discípulo é separado por Deus. O apóstolo é levantado por Deus. O pastor é levantado por Deus. Esses que é levantado por Deus têm problemas no decorrer da vida, mas tem Deus para sustentar. E a esse Deus dá autoridade e poder. Não é o pregador da palavra que faz a obra de Deus fluir, é chamado por Deus. Como foi Pedro, tinha multidão, tinha unção, ele não persuadia o povo a quem concorria para colocar os enfermos, para que pelo menos a sombra dele o passasse. Para isso tem um poder de Deus na vida dele, e para permanecer esse poder, ele tem de continuar de joelho, clamando, se humilhando, santificando, porque Deus é santo. Tem homem, vamos fazer um paralelo. Tem homem que um dia Deus usou e ele acha que ele deu o dom da cura e hoje Deus não usa nem fala mais com ele. É como um jogador de bola que é o primeiro do mundo, está no topo. Ou um motorista, um corredor de corrida de automóvel, saltador, não importa, é o maior, está no topo. Chegar lá é muita luta, mas perseverar, perpetuar no topo é uma luta muito maior, porque precisa de muito mais disciplina, porque chega a outros. O homem se batizado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, precisa de oração, de jejum, de humildade, porque Deus não coloca o Espírito Santo sem humildade. O homem ser cheio do Espírito Santo agora é humilde. Para que ele continue sendo cheio do Espírito Santo, tem que continuar na oração do passado, no jejum, no clamor, na súplica, no amor, na humildade, para permanecer. A igreja do Senhor Jesus Cristo, quando nasceu, tinha o poder de Deus, curava os enfermos, ressuscitava os mortos, levantava os paralíticos, cego enxergava. A igreja, para chegar nesse patamar, foi por muita oração, por muito jejum, por muitas lágrimas. Agora, chegando lá, chegou no máximo que Deus entrega ao homem tudo quanto pedir ao Senhor, na oração, crendo, receberá. Mas para a igreja permanecer,
nesse nível espiritual, nessa demanda, com esse poder, com essa intimidade para com Deus, precisava estar até hoje no nível que a igreja do Senhor Jesus Cristo nasceu, na oração, no jejum, no clamor, na humildade, sem vaidade, sem riqueza, sem adultério, sem prostituição, sem mentiras, sem politicagem. Isso foi impossível porque os homens de Deus passaram. E como os filhos não obedecem, não aceitam o ensinamento dos pais, obedece, é diferente de aceitar. Obedece porque o pai disse, eu sou o pai e aqui é assim. Os filhos quase esperam, acho que até pedem a morte do pai para que tenha liberdade. Assim é a igreja. Até anos atrás, 40, 50, a igreja era uma igreja que estava lutando para na igreja continuar o poder de Deus. Mas os pastores, os anciãos foram passando e aqueles que assumiram foram degredindo. E aonde estão as vigílias de oração, não de louvor, de cantoria, de exortação? Vigília nas Assembleias de Deus. Era 1 hora de joelho. Depois de levantar o joelho, tinha um testemunho, uns 2 hinos, mais 1 hora de joelho e você não pedia outra coisa, senão batismo no Espírito Santo para você e para os outros, dons celestiais. Quando levantava da 2ª hora, tinha pessoa falando de mistério. Tinha uma palavra nos 15 minutos. Ia todo mundo embora falando de línguas estranhas. Mas mudaram, colocaram agora as músicas gospel dentro da igreja. Os teatros dentro da igreja. Como os senhores querem ter poder de Deus, que é santo, que não mudou no seu trono, não fez revisão no que ele pensou no início. Ele disse, eu sou santo e vocês devem ser santos. Como nós podemos? Eu vejo a igreja, meus queridos, pegar a cura divina e fazer o velório, fazer o culto fúnebre do irmão e da irmã. Meu amado e querido irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, meus amigos pastores, voltamos para Cristo, para que o nome dele seja glorificado. A igreja tem que ter dom celeste. Na igreja não tem dom de língua, não sei quando os cantores pulam, ou quando o pastor fala a língua dele que esqueceu a mensagem. Alabaxurecanda. Os dons celestes, os dons provindos de Deus, que Deus mostra a pessoa que está canceroso e diz, se eu vou curar, vem aqui. Coloca as mãos e diz, pode fazer o exame. Eu desafio os pastores e os doutores, pregadores de mensagens prósperas, que façam essas coisas. Sem oração, sem clamor, sem humilhação, sem santidade, ninguém faz essas coisas. E se não faz a obra que Deus mandou e deu o Espírito Santo, como pode entrar nos céus? Ou seja, no século 21, Jesus Cristo está olhando para a igreja, está vendo um grupo amontoado de pessoas se divertindo, enricando, e os cancerosos morrendo. Será que Deus não permite
as enfermidades na igreja para provar por os muitos pastores que somos. Aonde estão os homens de Deus? Aonde estão os Elias? Porque a enfermidade provém, mas o poder provém de Deus. Você é um homem de Deus. Você fala que é apóstolo, você fala que é bispo, você fala que é isso, que não sei, você não é nada. Você é um homem arrogante e diante de Deus a arrogância não entra. Seja humilde, porque você vai morrer. Eu vou morrer. Abraão morreu, nós vamos morrer também. E vamos dar conta dos nossos feitos diante de Deus. Eu vou dar conta do que eu fiz como pastor. E você também vai dar conta. Aonde estão os dons celestes? Aonde estão os missionários e missionárias da igreja? As mulheres e homens de oração que só falam de oração. Aonde está a igreja que coloca pelo menos cada culto 30 minutos de oração? Alabança, ne canta. De clamor, de humilhação diante de Deus. Vai amassar a roupa. Se chorar, vai tirar a maquiagem. Alamanto e decanta. Ou será que Deus tem um contato com as pessoas que estão na vaidade para subir no altar de Deus, aonde teve Moisés e outros homens? Aonde Jesus Cristo ungiu para falar o desejo da alma, para repreender o irmão ou a irmã, para matar o pequeno. Amados, lá no céu não entram doutores, lá no céu não entra rico, não entra artista, lá no céu não entra dinheiro, lá no céu não entra pastores, lá no céu vai chegar a igreja noiva do Cordeiro. E as almas estão perecendo. Seja como Elias, o Senhor, e o Senhor atendeu a sua voz, a voz de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. É isso que eu vou buscar a Deus. É isso que eu estou buscando para que Deus, pela misericórdia, volte a me mostrar e me usar. Sabe por quê, meus amados? Pela misericórdia de Deus. Ele tinha. Eu entendo que ele tem para com as almas. Ele já me usou para curar pessoas. E hoje eu estou entregue diante do sistema. É melhor ouvir e ficar quieto. Mas a palavra de Deus disse: clame a mim e eu responder-te-ei. Eu tenho clamado ao Senhor, Ele tem colocado no meu coração. A minha obra é feita de milagre. E milagre na obra não é igreja, templos frutuosos, aviões, viagens, palavras, abrir mão para ganhar o mundo e de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Pega o evangelho da salvação, o evangelho que cura, o evangelho que restaura o homem e a mulher. Cada homem e cada mulher sabe o que ele faz. Alamassude canta. Diga para a igreja, para o homem e para a mulher, que ficarão de fora todos os mentirosos. Aquele de nós aqui no altar que for mentiroso e amar e praticar a mentira, não entrará no reino dos céus. Sede santo como é santo aquele que vos chamou. Não tem que apontar o irmão. Eu estou pregando.
e estou apontando para mim. Será que eu minto? Eu faço parte da politicagem deste mundo. Amados e queridos irmãos, eu quero o poder da cura. Quero o dom da palavra. Mentira. O dom da palavra é buscada no Espírito Santo de Deus. A palavra pregada pelos doutores é pensamento da mente. Supõe, joga de um lado para o outro. Cuidado que essa palavra é uma faca de dois gumes. Corta para frente e corta para trás. E Jesus Cristo está às portas para buscar uma igreja. Mas muitos pastores podem ficar, porque não fazem parte da noiva do Cordeiro. Que a misericórdia de Deus nos livre, que o poder de Deus venha sobre nós. Façamos como Elias, por isso que eu defendo a cura divina. Você pega um homem canceroso, que tem gastado fortuna com a medicina, e a família, e ele sabe que está desenganado. Eu não faço um trabalho oferecendo a cura, mas ele fica sabendo, e ele chegar até mim na igreja, dizendo: se o senhor pode, faça algo, eu estou desenganado, eu quero viver, eu quero ter uma nova oportunidade. Se eu tenho um contato com o Senhor, se eu tenho andado na presença dEle, reconhecendo que é pó, eu não ia gritar e dizer: sai, Satanás, sai, enfermidade. Eu vou chegar e clamar, como fez Elias: Senhor, meu Deus, até se tem autoridade como de Elias, vou repreender a enfermidade, vou abraçar esse homem, ordenar a cura, porque Deus vai revelar a cura, porque eu estou no negócio. Vai embora, faz o exame. Não tem que falar nada, espera que um dia desse, esse homem, essa família, vai chegar na igreja para testemunhar. E vão aceitar a Jesus Cristo pelo poder que eles viram para vir dos céus. E eles vão ajudar a igreja, se a igreja precisar. Deus envia. Elias tomou o menino e trouxe do quarto. A casa eu deu à sua mãe. Ele disse: vê, teu filho vive. Deus restaurou, deu a vida ao menino. Deus quer dar vida para você, meu irmão e minha irmã. Se você crê, como eu creio, Jesus Cristo de Nazaré está dando a oportunidade que você testifique na casa dele a obra que ele fez na sua vida, na sua família, curando a enfermidade daquele quando a medicina desenganou. Que para Deus não tem nada difícil. E quando você testificar para os seus vizinhos, para a sociedade, para a igreja, aquelas pessoas que ali estão, o que Deus operou na vida sua e da sua família, muitas pessoas crendo vão vir aos pés de Jesus Cristo. É alma salva. E vamos continuar na oração, no clamor e na humilhação, porque como filho da viúva, tem muitas pessoas para ser restaurado. O filho dessa viúva teve a oportunidade de ser salvo, porque Deus devolveu a sua vida. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que hora que a mulher reconheceu Elias, homem de Deus, quando recebeu o filho vivo.
O homem de Deus é reconhecido pelas obras. Quando aparece a glória de Deus na vida dele. Meus amados irmãos, eu vos amo. Meus amigos, queridos pastores e obreiros, eu as amo. Vamos voltar para a oração, porque esse tempo é tempo difícil. Na sua casa, na minha casa, na igreja, na sociedade, tem muitas enfermidades. E muitas pessoas pregando uma coisa e morrendo da mesma coisa. Porque não crê no que está pregando. Crê naquilo que vai vir daquilo que persuade as pessoas lá abaixo. Está pecando. Eu prego um Jesus Cristo, que há uns 30 e poucos anos atrás, ele me curou quando o médico disse que era um câncer na corda vocal e eu não tinha mais voz. Quando o médico em São Caetano passou para sexta-feira, internação, operação de segunda-feira, 7 horas da manhã. E eu, pela misericórdia de Deus, minha esposa, quando eu entreguei a carta, que eu não estava falando, ela disse, prega a cura, e quando é você sabendo que naquele tempo operava o câncer na garganta, em 2 semanas estava o caixão andando. Eu fui trabalhar, fui orar, não fui buscar oração, fui pedir ao Senhor, e lá na igreja orando, quando saiu a voz, glórias a Deus, que eu abri a boca, não sei nada, e até hoje Jesus Cristo, e eu nunca fui para esse médico, aleluia. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo já abriu a madre de mulher ali, em Tubiara. Eu fui embora para São Paulo preocupado, que eu falei da carne. Mas Deus falou assim, manda levantar que eu vou dar um filho para ela. No tempo certo, a mulher ganhou a criança logo em seguida. Passado o tempo, eles mandaram a foto da menina, eu tenho até hoje. Do tempo a outra, a cunhada mandou uma carta na época, pedindo a orar a Deus que era família pobre e que a fulana tinha outra criança. Eu mandei falar para ela, minha irmã, quem abriu a madre foi Deus, ela pediu. Eu não posso fechar, peça a ele. Meus amados, já vendo essas coisas que Deus o fez, testemunho daquilo que Deus me mostrou e mandou falar. E Ele cumpriu o eterno, tudo inteirinho. Se eu não crer neste Deus, eu mereço a perdição eterna. Por isso eu prego a cura, a revelação, porque Jesus Cristo é poderoso. E a partir daqui, eu estarei orando para que Deus me restaure. Deus já me mostrou no espaço, me levou, me mostrou pessoas, lugar. Eu quero tudo isso de volta antes da minha partida. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Não importa. Não importa se a pessoa está paralítica, cego, se Deus crê. Se crê, Jesus cura. Estarei orando. Faça como a mãe desse menino. Se você é homem de Deus, entrega nas mãos. Pai querido e amado, Deus santo e glorioso, eu quero orar nesse momento, aonde estiver um irmão canceroso, lunático, aidético, cego, paralítico, manco, ressecado, com um problema no coração, problema nos rins, no sangue, diabético, colesterol, nos ossos, nos nervos, hérnia de disco, toda enfermidade, e se crê na palavra do Senhor Jesus Cristo, nesse momento, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, Pai, eu ordeno a cura dessa enfermidade, para que esse homem, essa mulher, esse homem jovem, testifique na tua casa o que Deus fez por ele. Não foi o pastor Antônio Lamaço de Canta. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ordena a cura e a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs, o amigo ouvinte. Que Deus abençoe a igreja e os pastores.
Eu vos amo em Cristo Jesus e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.